Salve, salve família vascaína, sejam todos bem-vindos ao podcast Cruz Maltino. Eu sou o Digão. Eu sou o Will e hoje estamos com ele, a voz da emoção da Vasco TV aí, ó, Alex Calheiros aí, ó, nosso ilustre vascaíno aí, narrador da Vasco TV, faz comentários no canal Pop Bola. Então aí hoje a gente está com um vascaíno ilustre, é uma honra aí. Para mim é uma segunda live que eu faço com ele. Talvez ele não lembre de mim, mas a gente já fez outras lives juntos, mas acontece. Hoje aqui é um momento para homenagear esse grande vascaíno aí. Hoje a gente vai trocar uma resenha aí. Digão, pode começar aí. Antes de mais nada, né, falar pro Calheiros da palhinha aí, falar com a galera aí do chat aí, a galera que vai acompanhar a gente pós-live também. Fala aí, Calheiros, um cadinho aí pra gente. Cara, olha aqui, primeiro de tudo, queridos e queridas, vascaínos e vascaínos, primeiro de tudo, cara, porra, vascaíno ilustre, todos os vascaínos são ilustres, todos. Ilustre é ser vascaíno, essa é a grande parada. E, pô, e assim, essa honra é minha, cara. Às vezes o pessoal fala sobre isso, Calheiros, grande vascaíno, todos nós somos grandes vascaínos, então, absolutamente, eu sou apenas mais um vascaíno. Fico invocado como todo mundo fica, comemoro como todos os vascaínos comemoram. Está difícil ultimamente, mas esperamos que as coisas se modifiquem. Mas igualzinho, não tem absolutamente diferença nenhuma. Todo mundo é vascaíno, a gente está na mesma caravela, mas é um prazerzaço e obrigado pelo convite aí e pelo carinho de sempre a galera está tendo aí comigo. O prazer é todo nosso, meu amigo. Cara, vamos lá, vamos começar com uma pergunta aí, cara. Sinceramente, eu sou fã do trabalho de vocês. Agora você na Vasco TV e a galera do Rock Bola aí, pô, eu morei um tempo no estado do Rio, morei em São Gonçalo durante um período. E todo o trajeto, eu saindo do trabalho, eu sempre escutava a Rádio Cidade, que era onde vocês estavam na época. E era o trajeto da minha casa, era escutando aquela zoação pra caramba, era muito massa, eu me amarrava. Eu sou do interior do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, e aquilo era tudo novo pra mim, né? Então eu falei assim, caraca, velho, esses caras são fenômenos. Que aqui é coisa simples, né? Os caras que trabalham com rádio é muito simples. Assim, cara, os caras fazem uma pegada sensacional, cara, tirando onda um com o outro, tirando onda com os times. É sensacional. Mas antes não era essa formação, né? Antes é uma outra formação. Como que surgiu o convite, Calheiros, para você fazer parte da galera lá do Rock Bola? Então, bom, cara, tivemos já algumas formações, né? O Escobar mesmo, Alex Escobar, foi o primeiro âncora, né, do Rock Bola, Pop Bola, né? E aí tivemos o Tony Platão, tivemos o Vaguinho, grande amigo, que foi um dos, talvez tenha sido o cara que tenha começado tudo, foi o Vaguinho com o Lopes está desde a formação, da primeira formação, então assim, na verdade, e aí cada um meio que as coisas foram acontecendo e surgindo outras oportunidades e aí os processos foram se modificando, entrando outras pessoas. Eu entrei no lugar do Vaguinho. O Vaguinho, na época, tinha recebido um convite, que está lá até hoje, lá na TV Globo, né? O Vaguinho é um baita de um roteirista de mão cheia, está trabalhando no Zorra Total, no Zorra, né? Que agora é só Zorra, em todos aqueles programas de humor, escreve. E aí tinha uma questão de incompatibilidade de horários, e aí ele teve que sair, optou por seguir um caminho para um outro caminho. E aí, cara, surgiu essa vaga para fazer parte do programa. Eu já fazia um outro programa chamado Penetra, que tinha uma vibe muito parecida, mas não falava de futebol, porque eu sempre levei futebol muito a sério. Eu sou vascaíno, vascaíno daquele vascaíno raiz, que fico puto da vida mesmo quando o Vasco perde e tal. Então, as minhas brincadeiras nunca foram muito com o time de futebol, não, porque eu levo a sério pra caramba. E aí,
eu fazia esse outro programa, e que tinha um cara que era um fanzaço, que era o Fábio Azevedo. Fábio Azevedo, da Fox, da própria Rádio Globo, da JB-FM, está agora com um canal também. E aí, ele, na época, trabalhava na Bradesco, e aí falou, pô, Calheiros, por que tu não vai lá fazer um teste lá no lugar do Vaguinho? Eu falei, porra, Fábio, não vou não, tal. Os caras brincam com futebol. Eu falei, não vou não, cara, os caras vão zoar negócio de futebol, vou ficar puto, vai dar, porra, vou xingar os caras. Ele falou, mas é isso mesmo. Eu falei, pô, cara, melhor não vou não, mas vai lá, cara, vai lá, os caras estão fazendo uma seleção, estão escolhendo lá, o Vaguinho, pô, tá indo pra TV Globo, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, cara, ele tanto falou que eu fui, mas fui assim, ver qual é, cara. Fui ver qual é. E aí, bicho, porra, o Tavares começou a querer me zoar, negócio do Flamengo lá, me zoar, eu esculhambei ele e aquilo, a galera se amarrou pra cacete. Eu dei porrada nele, no bom sentido, lógico, né, cara? Porrada no debate e tal. E aí, cara, foi esse processo, a galera meio que escolheu, teve votação, teve uma turma grande, se eu não me engano, foram acho que 4 semanas, uma coisa assim, foi um tempão, foram vários, muita gente participou, e aí eu acabei sendo escolhido pela galera do programa e pela galera mesmo de votação e tudo isso, e fiquei, cara, e aí acabei ficando, e o mais legal nisso, assim, é que num primeiro momento as pessoas até imaginavam que pudesse vir um cara para substituir, né, ou para fazer algo parecido, mas não, cada um com seu cada um. O Vaguinho tem. Inclusive, aliás, quinta-feira estará o Vaguinho lá no de Vascaíno para Vascaíno, que é toda quinta-feira no canal do Pop Bola. Estarei recebendo lá o meu querido amigo Vaguinho para a gente trocar ideias sobre Vasco. E aí, cada um do seu jeito, e a gente está aí até hoje fazendo essa bagunça bacana lá no canal. E quem não vê, pelo amor de Deus, estão perdendo o horário do almoço, meio-diazinho, de meio-dia a 1 hora, muito bom a resenha deles lá. Eles zoam muito. Ô Will, qualquer dia, cara, você de repente não tá ciente, meio-dia, bota aí rock bola que vai aparecer. Os caras zoam pra caramba, né? Eles zoam muito. E é engraçado, Calheiros, que casou, né, cara? Cada um tem uma personalidade, né? E casou. O programa ficou muito bom mesmo, cara. Eu gosto. Eu, particularmente, eu gosto muito. Eu acho que é isso. Acho que... assim, e o que é legal, cara, é que a gente tenta trazer, na verdade, a boa resenha do futebol, né, cara? Eu acho que tá tudo... Hoje em dia tá tudo muito agressivo demais, e a gente às vezes até tem mais agressividade lá, mas é tudo fake, né, cara? É zoeira, mas a parada mesmo é zoeira, a gente zoa mesmo, né? Isso zoa mesmo, até fora do ar mesmo, porra, quando acontece alguma coisa a gente sacaneia, é natural, mas a gente tenta sempre resgatar esse lado mais lúdico, né, cara, do futebol, da brincadeira, da zoação, da gozação e tal. É que a gente, ultimamente, o vascaíno não tem tido muita vantagem em relação a isso, né, cara? Mas a gente segue em frente porque a gente tem uma história aí, a gente vai se apegando a ela para mostrar a nossa diferença para os outros, né, cara? Isso é verdade. Alguma pergunta aí, Will, para ele? Sim. Ele falou que o Vaguinho, né, um ótimo escritor e tudo mais, mas a minha pesquisa que eu fiz, eu vi que você também é um ótimo escritor aí. Foi quando teve sua formação, ficou ali entre os 10 melhores roteiristas do local onde você foi formado. Como que é esse lado do seu escritor, esse lado do seu roteirista? O que você gosta de escrever? Conta aí um pouquinho pra gente também aí, que eu acho que pouca gente conhece essa faceta sua. Cara. Que na verdade, assim, eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de estudar, né, cara? Eu curto. E isso, aliás, é uma coisa que é legal de se dizer, porque a gente fala muita bobagem, né, cara? O Digão que acompanha sabe bem. A gente fala muita bobagem, mas até para falar bobagem a gente tem que ter, né, cara? A gente tem que estar sacando das coisas. Então eu sempre curti muito. E eu fiz publicidade, fiz jornalismo, fiz cinema. Eu estava entrando no mestrado na época na época que surgiu a oportunidade do Pop Bola.
Eu estava entrando para o mestrado, ia fazer mestrado, né, para dar aula, ia seguir pela carreira acadêmica, para doutorado e tal, mas aí o mercado acabou me seduzindo e eu acabei caminhando para esse lado. E sempre gostei de escrever, cara. É curioso isso, que eu sempre gostei de escrever e principalmente no cinema eu escrevi muita coisa, né, cara? Roteiros e tal. E isso aí você desenterrou mesmo, né? Na escola de cinema, né? Eu fiz escola de cinema, escola Darcy Ribeiro, e fiquei lá entre os 10 melhores roteiristas, aquela coisa toda. Tudo bem que, porra, só tinham 10 e tal. Não, tinha a galera lá, cara, mas foi legal porque minha mente ela não para, né, cara? Eu tô o tempo todo pensando em alguma coisa, em criar alguma coisa, em bolar alguma coisa, e lendo muito e estudando muito. Agora nem tanto, porque o tempo tá, por incrível que pareça, né, cara? Agora com esse negócio de pandemia, eu não sei se é o caso de vocês, acredito que sim, mas a gente tem trabalhado até muito mais, né, cara, nesse período. E aí eu tô tendo dificuldade para parar, para ler e tal, mas eu sou um apaixonado por cinema, por livro e curto. Meu cinema, então, cara, porra, cinema era a minha folga predileta todo fim de semana, de lei, sábado e domingo. E minha mulher gosta também, então, porra, tranquilo, cara. Cinema, cinema. Às vezes via uma sessão, emendava numa outra, e por aí vai. Então, o tempo todo eu acho que é importante você estar sempre tentando buscar conhecimento, né, cara? Isso ajuda demais. E é isso, cara. Essa história. E fui parar no Pop Bola, pra tu ver, falando muito de bobagem lá, falando besteira, mas tá maneiro, tá bacana. Show de bola. Cara, como que você se surgiu vascaíno? Quem te incentivou? Foi seus pais? Como que foi a sua história de ser vascaíno, Calheiros? Cara, eu acho que o vascaíno, assim, tu já nasce vascaíno, né, bicho? Porra, eu nasci vascaíno e eu sou filho de portugueses, cara. Assim, então, não, a minha relação com o Vasco, eu costumo dizer, o pessoal às vezes tem alguns amigos que não entendem. Eu já falei para ele, falei, bicho, xinga minha mãe, mas não xinga o Vasco, cara. O Vasco, a minha relação com o Vasco é uma relação de raiz, cara, porque me remete a meus antepassados e a toda a minha família, entendeu, cara? É uma relação muito próxima mesmo. Então, é, o meu pai, português, virou vascaíno em Portugal. Olha que loucura isso, cara. Então, assim, minha família toda é portuguesa, toda vascaína. Meu irmão se casou também com filha de português, também a família toda vascaína. Então, assim, se você for, por exemplo, numa reunião de Natal, agora não teve por conta da pandemia, mas quando você vai ter, sei lá, a família, todo mundo vascaíno, né? Ou que está aqui no Brasil e fora pessoal de Portugal. Então não tem como, não tem como. Até quem não tem muito, né? Por exemplo, os agregados, vai namorar alguém, a primeira coisa que eu já perguntava era, pô, você torce para quem? Então, eu namorei uma flamenguista, a vida deu uma merda no cacete, não deu certo. Entendeu, cara? Porra, levei ela em São Januário, foi xingar o Vasco. Eu falei, você não pode xingar o Vasco, você não tem esse direito. Então, assim, a relação é essa. Então, para você ter uma ideia, cara, meu pai, ele virou vascaíno em Portugal em 1940, sei lá o quê. O Expressinho foi jogar lá e o Vasco venceu o Sporting de Portugal, aplicou uma goleada e tal. E ele ficou tão encantado com o Vasco que ele virou vascaíno. Meses depois, ele fugiu lá da guerra, né, que teve a guerra de 45, se eu não me engano, a Segunda Guerra Mundial. Ele veio para o Brasil e aí, né, cara, aí ele ficou. E aí o Vasco virou, na verdade, a referência, né, da terra dele. Então, assim, os portugueses, tudo aqui se reuniam no Vasco. Então, tinha a manutenção dessa cultura, você está entendendo? Então eu vivi nisso, eu nasci nesse meio, cresci nesse meio, então
Se o futebol do Vasco amanhã, não, acabou o futebol do Vasco, para mim não vai mudar em absolutamente nada o amor pelo Vasco, continua o Vasco, vai do mesmo jeito, nada vai mudar por causa dessa relação, entendeu? Entendi. Sim. Até porque, né, nós temos o privilégio de torcer não por um clube, sim por uma instituição. É a diferença do torcedor vascaíno. A gente gosta da instituição Vasco da Gama, não do clube de futebol Vasco da Gama. Exatamente. Exatamente. E a maior prova, né, cara? A maior prova aí foi a torcida. Porra, eu falo isso, cara, e não falo isso da boca para fora, não, porque porra, eu me considero parte disso, não, também sou torcedor. Aliás, antes de integrante do Pop Bola, antes de narrador lá da Vasco TV, antes de qualquer coisa, eu sou vascaíno, ponto. Eu sou Vasco. O resto é o resto, mas eu sou Vasco. Então, cara, não tem patrimônio maior, não tem patrimônio maior nem mais importante do que o torcedor vascaíno, que é a torcida do Vasco, cara. A torcida do Vasco é impressionante, cara. É impressionante. E não é... tudo bem, tem uma modinha, tem lá um outro modinha e tal, mas, cara, as provas que o torcedor do Vasco, o que ele faz, cara, com o time caindo pelas tabelas, do jeito que o cara tá ali, o torcedor tá ali, é um negócio, é uma relação ímpar, cara. Não tem igual, de boa. Calheiros, vamos lá. Voltando um pouco a falar vou emendar duas perguntas, na verdade. Se você tem algum gênero de filme, né, pelo fato de você ter feito cinema, alguma coisa assim que você goste mais, e além disso, como você também fez parte do Rock Bola, que hoje é o Pop Bola, como que é a sua ligação com a música também? Se você tem alguma música, se tem algum estilo preferido, alguma coisa assim, diz aí um pouco mais desse lado mais seu hobby, assim, o que você gosta de fazer. Então, eu sempre fui um cara muito ligado à arte, né, cara? Eu sempre curti muito. Eu optei por não ganhar dinheiro, né? Porque quem trabalha com arte, com comunicação, porra, não ganha dinheiro, né, cara? É difícil ganhar dinheiro. Enfim, então eu sempre fui muito ligado à arte. Eu sempre desenhei, enfim. E a música também, né, cara? A música também. Eu também sou músico, tive banda nos anos 90, de rock, aquela coisa toda. Hoje é muito hobby mesmo, assim, né? É um encontro entre amigos, a galera que curte música e tal, a gente se encontra, inclusive, querido amigo Paulinho Coruja, tem aquele defeito de ser flamenguista, mas fazer o quê? Também um amigo de longa data, e a gente volta nesse encontro, tem os churrascos roqueiros, que a gente diz, né? Que o pessoal se encontra, faz um som, etc, etc. Então a música sempre está muito presente, sempre esteve muito presente e continua muito presente, né? E filmes, cara, assim, eu gosto muito de drama, eu gosto muito de suspense, mas de uma maneira geral eu gosto de filme bom, né, cara? É igual música, eu costumo falar isso. É bom, não importa muito o gênero, né, cara? É bom. Eu gosto de filme. Aí tem umas paradas que são engraçados. Tem alguns filmes que o pessoal fala, filmes iranianos, né? Tem aqueles filmes cabeça, filmes não sei o quê. Pô, esse cara é um cara meio como é que se diz? Como é que a galera fala? Intelectualoide. Não é nada disso. Eu acho que tem filmes iranianos muito bons, como tem filmes iranianos muito ruins. Então, assim, eu não me apego a um gênero exatamente. Eu acho que se o filme é bom, ele é bom e ponto final. Agora eu gosto. Dramas eu gosto muito de filmes de suspense, gosto muito de cinema italiano, cinema francês. Eu não sou muito apaixonado pelo cinema americano, assim, principalmente aquele cinema americano de muita perseguição, esses enlatados, assim, eu não curto, mas nada contra também, e nem faço aquela relação de tipo, não, o filme tem que ser cabeça, o filme cabeça. Não, o filme, acho que o cinema, ele tem que, o que é importante no cinema é ele te despertar alguma coisa. Se você entrar num cinema ou assistir um filme e aquilo, de certa forma, mexer com você, vou te dar um título aqui, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir.
Tem um filme chamado Irreversível, que é um filme extremamente denso. Eu assisti e saí passando mal do filme, de tão ele te coloca, ele te sufoca, ele de trás para frente, ele tem uma estética subjetiva, né, que é a câmera na mão, tu sai passando mal do filme, a história é violenta ao extremo, tu sai passando mal. Então eu acho que esse é o objetivo. Ele te provocou. Aquilo ali te jogou para dentro de uma situação e teve esse poder de jogar para dentro de uma situação que aquilo te transformou, mexeu contigo. Então, eu acho que isso já, para mim, já está valendo. Interessante, show de bola. Eu não vi esse filme não, mas vou parar para ver. Porque... Veja que é bem... É de tu ficar... Porra, de tu respirar fundo, cara, que é forte. É forte. Entendi. Eu acompanho o seu Instagram, né? Aí eu vi uma foto sua aí um tempo atrás aí, você no estádio, junto com outro amigo teu lá e tal. Cara, agora uma pergunta, vivendo hoje do Vasco. A gente acabou de ir para a segunda divisão, né? Infelizmente. Na primeira vez que a gente foi, você lembra a história, o que você sentiu, como que foi a sua reação em 2008? Cara, porra, foi... Cara, assim, todas são... Todas as quedas, a reação... Eu acho que assim, ela não muda. Para mim, não muda, né? Não tem essa coisa, por exemplo, de mais ou menos, ou de se conformar. Não, cara. Todas são sempre traumáticas, são muito ruins, são muito difíceis, né? Talvez a única coisa que mude é que a cada situação e provoca uma revolta, né, cara? Eu acho que o sentimento de tristeza ele dá lugar a um sentimento de revolta, porque a gente sabe, vocês vascaínos também, todo mundo que está aí ligado sabe disso, da dimensão do Vasco. Então é inconcebível um clube da dimensão do Vasco, do tamanho do Vasco, com o número de torcedores que o Vasco tem, apaixonados do jeito que os torcedores do Vasco são. É inconcebível você ser rebaixado uma segunda vez. Quarta, então, nem se fala, né? Nem se fala. Uma vez já é inconcebível, mas pode acontecer, né? Às vezes acontece um problema, uma questão, enfim, mas a segunda vez já é inconcebível. Então, o sentimento é sempre o mesmo, só que a cada situação como essa, que eu espero honestamente que seja a última, honestamente espero que seja a última, mas a cada rebaixamento o que veio em mim cada vez com mais intensidade é a revolta, entendeu, cara? É a revolta, é a bronca com quem está à frente do clube, e aí não importa se é esse, se é aquele outro, não importa. Eu entendo que tem que se pensar no clube de regatas Vasco da Gama, entendeu? Eu acho que o projeto tem que ser o clube, não o poder. Então, isso eu coloco todo mundo no mesmo balaio. É isso, cara. Me incomoda demais e me revolta muito a situação que a gente chegou. Calheiros, usando aqui, né, a galera que faz o programa junto com a gente, nosso público, o Salve-Vidas Fonseca deixou aqui uma pergunta para você. Calheiros, qual música da torcida do Vasco você mais gosta e que arrepia quando a galera começa a cantar? Porra, cara, eu sou mais das antigas, né, cara? Então eu gostava da música, todas as músicas da Força Jovem, né? Óbvio, né, cara? A Força Jovem canta, galera se lembra. Porra, essa e todas. Não tem, eu acho que não tem. Eu, assim, talvez essas músicas agora que tem uma coisa mais argentina, né? Que é uma influência da torcida dos torcedores argentinos e tal, essas músicas elas
eu acho legal e tal, mas elas não me dizem tanto. Mas eu acho que também é por uma questão mesmo de tempo, né, cara? Como é que eu vou te falar? Enfim, de ter vivido uma experiência dentro de torcida, aquela coisa toda. Então, as músicas antigas da Força Jovem, do Vasco, sempre foram as músicas que marcaram, porque fizeram parte de uma época muito. Né? Não que eu não cante hoje, claro que eu canto, eu vou ao estádio, mesma coisa, igualzinho, não mudou nada. Só que agora eu tô mais velho, né, bicho? Então agora é um pouco diferente, né? Não tem mais aquela pressão que se tinha quando tu tem, pô, sei lá, 18 anos, 17 anos, 15 anos, né, cara? E tu tá ali naquela adrenalina pulando e tal, não dá mais, né, cara? Eu já sou um coroa, né, cara? Mas é isso, acho que são essas músicas da Força Jovem, são as músicas que me chamam a atenção. Aqui, ó, fazer mais uma aqui do público, aqui, o Marcelo Morales me perguntou aqui, ó, Calheiros, conta pra gente sua primeira vez em São Januário. Porra, não lembro. Marcelo, porra, não lembro, cara. Não lembro, cara. Honestamente, eu comecei a ir para estádio de futebol porque, como eu te falei, meu pai sempre foi muito. Ele sempre foi. E ia a jogos assim, em Moça Bonita, em Ítalo Delcino, em Campo Grande, né? Então ele sempre foi assim. E logo que eu comecei mais ou menos a andar, e um pouquinho depois, quando eu fiquei um pouquinho mais, né? Lá pelo, sei lá, talvez 4, 5 anos, que eu já estava mais espertinho, eu já comecei a ir, cara, entendeu? Então, assim, isso foi lá o quê? Em 70, bota aí 77, 76, 77, Roberto Dinamite, Orlando Lelé, Roberto Dinamite meio que surgindo. Meio que surgindo, não, que o Roberto já estava, né, desde 74 e tal, mas eu ainda peguei o Roberto Dinamite voando. Porra, que é mais Zanata, enfim, essa galera toda eu vi jogar, então não me lembro, cara, honestamente, eu não me lembro assim do primeiro jogo, eu não me lembro. Agora vi todo mundo, vi Arthurzinho. E aí, cara, porra, isso são duas coisas assim que eu posso dizer. Primeiro, eu aprecio muito a garotada, né? E aí chamo de garotada não no sentido de, de menosprezar, nada disso, pelo contrário, pela juventude mesmo, mas a garotada aí com 20 anos que segue firme vascaína, essa galera aí é vascaína pra cacete. Eu admiro demais essa molecada, porque eles não viram, cara, o que eu vi, cara. Eu vi o Vasco de um Vasco que enfrentava, por exemplo, o Flamengo de 81, que sempre foi, né, sempre foi o clube da elite, eu vivi isso de verdade, sempre teve todas as facilitações do mundo, aquela coisa toda, e o Vasco batia de frente. Roberto Dinamite, ele era temido, cara, ele era temido. Então eu vi essa galera toda jogando, depois vi lá pelos anos 80, Arthurzinho, Mário, Mauricinho, Romário, porra, aí depois vi Edmundo, cara, então assim, se por um lado eu admiro demais essa garotada porra, que é vascaína pra caramba, que não viu nada, que tem que aturar Ribamar e companhia, né, cara? Por um outro lado, a gente sofre demais, né, cara? Porque a gente viu o Vasco e agora vê um Vasco porra, que não dá, cara, que não dá, né? Então isso, cara. Não lembro, sinceramente não lembro a primeira vez, mas já foi há muito jogo, muito jogo. Eu tenho uma coleção de ingressos aqui, tá guardada, que antigamente era de papel, porra, não dá para contar, cara. É um programa, né? Sempre foi um programa de fim de semana, ponto. Entendeu? E aqui para terminar aqui as perguntas, esse quadro de perguntas do pessoal aqui, ó, Calheiros, Maracanã do passado ou de hoje, qual você prefere? Cara, porra, isso aí também é uma parada que assim, meio saudosista e tal, né, cara? E eu acho que a gente tem que sempre olhar para frente. Aliás, eu sempre falo isso até no próprio Vasco, né, cara? O Vasco é um clube extremamente tradicional, extremamente conservador e por vezes
E, por vezes, isso é muito ruim, né, cara? Porque a gente precisa olhar para frente, olhar para o futuro, né? Então, assim, se eu for puxar pela memória afetiva, é claro que é o Maracanã de antigamente. Claro, né, cara? Pô, eu entrar com meu pai, por exemplo, de mão dada pelo aquele túnel, era meio escuro e tal, e aí tu olhar aquele túnel de cimento e tal, o negócio tudo, né? E você tem aquela luz, tinha uma luz, cara, quando você estava ali, quando você entrava no túnel, né? Quando você passava ali e ia para arquibancada, tinha uma luz no negócio. Mas, cara, o Maracanã de hoje é muito melhor, né, cara? Você não toma mijo na cabeça, você não toma, porra, latada, você não. Entendeu? Você tem mais conforto, enfim, você consegue comer alguma coisa, beber alguma coisa. Então, eu acho que não dá para comparar, entendeu, cara? Eu acho que cada um com a sua época e com aquilo que está oferecendo, sacou? O Calheiros, falando aí que você prefere o Maraca da antiga, pela atmosfera e tal, um jogo que marcante para você no velho Maracanã. Você tem algum específico? Cara, um jogo marcante no velho Maracanã, cara. Ah, cara, deixa eu ver, cara. Tem alguns curiosos, assim, até. Por exemplo, é, tem um que é curioso, que é Vasco e Cerro Porteño. Tem alguns, tem título contra o Palmeiras, né, no Brasileiro e tal, mas tem um curioso que é Vasco e Cerro Porteño, na Libertadores, não me lembro qual o ano, que o Viola estava voltando de contusão, o Vasco já estava eliminado, e, cara, aí fui eu e meu pai para o Maracanã, e, e no Rio de Janeiro fazia um frio, na época um frio. E, cara, se eu não me engano, isso foi até matéria do Globo Esporte, tudo, tinham, sei lá, 100 pessoas no Maracanã. Tu imagina o Maracanã com 100 pessoas. Um negócio assim. E não tinha ninguém, cara, mas ninguém. O Vasco não disputava absolutamente nada, já tinha sido eliminado e tal. E aí eu virei para ele e falei, pô, vamos nesse jogo aí, Vasco e Cerro Porteño? Porra, mas não vai lá, mas vamos lá ver, vamos lá. Aí fomos lá, cara, mas não tinha ninguém no Maracanã. Não me lembro o ano, depois até pesquisa aí e tal. E esse foi um jogo legal, cara, que a gente viu o NASA fazendo lançamento de 3 dedos e tal. Outro jogo, porra, também foi 82, gol do Marquinho, na final do Campeonato Carioca. Né? Eu também assisti, também foi um jogo, porra, que foi um jogaço, que o Antônio Lopes mudou o time todo, botou 6 jogadores para jogar, botou Acácio, mudou todo mundo, botou o Giovani, enfim, tem vários, cara, vários legais. Show de bola. Falando em jogo e tudo mais, eu acho que tem um jogo aí que é marcante na cabeça de todo vascaíno, que é a virada histórica de 2000. Como você viveu isso? Como você viu? Aonde você estava? Quanto gente tinha história? Porque sempre tem boas histórias desse jogo aí. Esse jogo me deu boas histórias. Cara, esse jogo foi, para mim, porra, assim, te falei, né, cara, já fui, caramba, já fui para muito jogo, né? Já fui assistir Vasco e Tupi, já fui para Bariri, já fui para todo que é lugar que você possa imaginar, assistir jogo do Vasco, já assisti algumas viradas, já assisti alguns jogos que, porra, né, de coração na boca e tal. Mas esse jogo, para mim, foi o maior jogo que eu vi na minha vida, cara. Porque é aquele jogo que você estiver numa roda de amigos, num grupo de WhatsApp e tal, a galera brincando, que tem aquela missão impossível. Por exemplo, Vasco e Goiás, né? Que o Vasco tinha que agora, para não cair, o Vasco tinha que tirar a diferença de 12.
que a galera até brincando, tá, o Vasco vai fazer 6, não sei o quê, depois do Fluminense faz lá 6, o Vasco faz 6, no último minuto, tem essas histórias, né, cara? Mas isso é pura ficção. Esse jogo não, cara, esse jogo é uma história que é o Vasco, aquela fantasia, né, cara? O Vasco transformou isso em realidade. Esse jogo foi um negócio assim, fora de série. Eu estava trabalhando, e aí o Palmeiras fez 3-0, e aí comecei a receber na época, se tinha uns aparelhinhos que eram aqueles chamados Teletrim, né? E tal, aí comecei a receber mensagens mesmo sacaneando, né? Zoando, e, cara, mas o curioso é que alguma coisa assim me dizia que o Vasco não perderia aquele jogo, não sei porquê. E aí 3-0 e tal, e aí eu estava saindo do trabalho, e aí, pum, gol do Vasco, 3-1. 3-1, eu indo para casa, né? Naquela adrenalina, e nego sacaneando, Júnior Baiano expulso, não sei o quê. Aí 3-2. Aí cheguei na minha rua, onde eu morava na Tijuca, e aí cheguei lá, tô subindo a minha rua, e na esquina tem um restaurante, que inclusive, os donos são vascaínos, eu tô vendo a galera comemorar, cara. E os caras comemorando no empate. E eu já subi a minha rua, cara. Eu morava ali na General Roca, na Tijuca, na Praça Sans Pena. E eu subi a minha rua desse restaurante da esquina para minha casa, então, talvez uns 300 metros, 400 metros. E quando eles estavam comemorando, eu já sabia que era um empate. Eu já subi a rua chorando, cara. Já subi a rua chorando. Quando eu cheguei em casa, e aí meu pai estava. A gente estava assistindo, né? Meus pais e tal. E, cara, aí saiu o quarto gol. Eu nunca vi um negócio daquele, cara. Assim, meu pai já tinha quase 70 anos e ele pulando igual uma criança. Eu nunca vi um negócio daquele. Então, assim, foi um jogo, cara, que é um jogo. É um jogo. Eu acho que, assim. Não sei se. Porque eu não vi. Né, a gente não viu todos os jogos, mas dos que eu vi, foi o maior jogo que eu já vi na vida. E talvez tenha sido o maior jogo da história do Vasco. Sei lá, cara, é um negócio assim inacreditável. E eu fiquei por. E eu me lembro que e aí as pessoas iam para a janela, mesmo torcedores de outros times. Isso que é curioso, né, cara? São torcedores de outros times, que o negócio foi tão espetacular, mas tão espetacular, que eu acho que não teve nem a galera da secação, acho que até a galera da secação, cara, se convenceu de que aquele jogo foi espetacular, que o Vasco fez um jogo espetacular, bicho. Então tinha assim, eu via flamenguista tricolor na janela, os caras. Espetacular, bicho, espetacular. Aquele jogo foi sensacional. Então vamos fazer aquele combinado então, ô Calheiros. Vamos lá. Botar enquanto você colocando na tela aí, o Marcelo trouxe aqui, ó. Esse jogo que você falou do Viola foi em 2001, Vasco e Cerro Porteño aí, ó. Foi 2001. Viu? Foi 2001. Então, cara, não tinha ninguém, cara. Depois de dar uma pesquisada, não tinha ninguém no Maracanã. Ninguém. Eu tava lá, cara. Acho que, se eu não me engano, foram 64 pagantes. Um negócio assim doido, cara. Um frio, cara. Mas um frio. Aí, pô, vamos lá. Né? Vamos lá. Que é engraçado que assim, às vezes ia para. Pô, uma vez fomos para Bariri, cara. Aí. E aí eu chegava pro meu pai e falava assim, ó. E aí? Vai no jogo? E sempre foi assim, né? Vai ver o quê? Às vezes o Vasco mal. Ver o quê? Pô, time não porra, não sei o quê e tal, blá. Aí, beleza. Aí passava um tempo, aí eu começava a me arrumar, né? Botar a camisa, e daqui a pouco ele, tu vai que horas? Aí eu, não, vou sair daqui a pouco. Onde o jogo? Tal lugar. Então vamos lá nessa porra. Então vamos lá, aí vamos embora. E foi assim, esse do Cerro foi isso, cara. Porra, vou lá e tá maluco, porra, um frio, não tem ninguém, mas não sei o quê. Ele passou, tô me arrumando, daqui a pouco ele. Tu vai mesmo? Eu falei, porra, vamos lá, porra. Eu já sei que ele. Vamos lá, ele. Então vamos lá. Aí, pum, bom. Impressionante, cara. História massa, né?
Vou botar aqui então para. Bota aí. Lá vem o Vasco da Gama. É o Vasco tentando de novo, bola para Viola. Viola procurou pelo lado esquerdo. Quem sabe agora pode ser um bom momento. Tentou. Passou na primeira bola, sobrou para Juninho, apontou, chutou. A bola sobrou para Romário, colocou. Fez gostoso. Gol! É campeão! É um gol do título! É campeão! É a virada histórica! É o Vasco! É o Vasco, é o time da virada! Tem que respeitar essa camisa! Tem que respeitar essa camisa! Romário! Romário! Vascão da Gama 4! Palmeiras 3! Esse é o Vasco! Esse é o Vasco que a gente conhece! Esse é o Vasco da Gama! É mais ou menos isso aí, cara, que é, porra, é demais, cara, é demais. Esse jogo, puta merda. Sensacional, meu amigo. Sensacional. Saudade de narrar uns gols assim, Calheiros? Cara, saudade de narrar um time assim, né, cara? Né? Mas assim, eu levo fé eu levo muita fé na molecada, né, cara? Eu sempre acredito muito na molecada. Eu acho que a molecada no Vasco é uma molecada muito boa. E já mostrou isso, né, cara? Já comprovou isso aí com as conquistas do Campeonato Carioca, com a conquista da Copa do Brasil, da Supercopa. Agora, é aquilo, né, cara? Não dá para botar os moleques e achar que os moleques sozinhos vão resolver, né? A gente estava conversando na transmissão lá do Vasco e Portuguesa, e o Felipe dizia isso, né? O próprio Luizinho Quintanilha também, que é outro cara espetacular, e o Felipe dizia isso. Eu perguntei, inclusive, ele, quando ele subiu, ele e o Pedrinho, para o time principal, porra, cara, dois cracaços de bola, mas eram jogadores cracaços de bola, mas eram garotos, né, cara? Então a torcida do Vasco sempre foi muito exigente, sempre pegou muito no pé, principalmente dos laterais, e o Felipe sofreu muito, cara. No início, o Felipe sofreu muito, até porque ele é um jogador extremamente habilidoso, mas ele era um jogador que ele defensivamente, ele deixava a desejar, né, cara? Ele não era um lateral, aquele lateral de força física, de ir, subir, descer, subir, de subir e voltar, não. Agora, lá na frente ele resolvia, né, cara? E ele tinha o NASA, até brinquei com ele em off, dizendo que ele tinha que entregar uma boa parte da fama dele, do salário, para o NASA, que o NASA cobria ali o tempo todo, né, defensivamente, o Felipe. Mas ele disse uma coisa, e é verdade, cara. Quando eles subiram, porra, ele olhava para um lado, tinha lá, sei lá, Mauro Galvão, tinha lá o Evaí, entendeu, cara? Jogadores consagrados. Eu acho que é isso que eu acho que tem que acontecer no Vasco. Eu acho que o Vasco hoje, essa molecada é muito boa, mas não dá para botar essa molecada e acreditar que, por exemplo, com todo o respeito que merecem, né, que Pikachu, que o Fernando Miguel, e aí eu não estou fazendo uma análise, uma crítica em relação a desempenho técnico, não, tá? Não estou nem entrando nesse mérito, mas estou falando de conquista, né, cara? De conquista. O Pikachu é um jogador que não ganhou nada. Ele ganhou o quê? Não ganhou nada. Que títulos o Pikachu tem na carreira? Que títulos o Fernando Miguel tem na carreira? Entendeu? O Castan já é um jogador um pouco mais cascudo, já é um cara que teve uma carreira internacional, jogou na Roma, né? Mas, cara, eu acho que o Vasco precisa de, sei lá, talvez dois, que sejam dois, que seja, ou dois jogadores, o cara que num momento de dificuldade, né? Até para sentar ali para uma coletiva, você está falando com um cara tal. Esse cara aí, ele pode falar porque ele já foi campeão da porra toda, é um cara, entendeu? Um cara que segure o peso dos moleques. E aí juntar. O Ricardo Rocha estava falando na transmissão, assisti o primeiro tempo pela Vasco TV e o segundo pela Record.
desse jogo Vasco e Volta Redonda, e ele disse, o Ricardo Rocha disse isso, que na época dele, quando ele jogou, foi campeão estadual pelo Vasco e tal, no time eram 8 jogadores da base e 3 que não tinham sido formados em São Januário, ele mais 2 jogadores. Então, assim, é exatamente isso, cara. Eu acho que o Vasco precisa, eu acho que o resgate vem por meio da base, mas tem que dar um suporte para essa molecada poder ter um pouco... O Thales Magno, por exemplo, cara, o Thales Magno, no meu entendimento, é um baita jogador, ele não desaprendeu a jogar, entendeu, cara? Só que é um moleque, bicho, com 18 anos. Você tá entendendo? 18 anos agora, fez 18 anos tem pouco tempo. É um moleque. E aí tem da personalidade, ok, né? Porque tem moleque que tem uma personalidade diferente, beleza e tal, mas também tem que se respeitar isso. O Thales é um menino mesmo, cara, que tem uma personalidade que não é uma personalidade, por exemplo, como o Romário. O Romário, com 18 anos, com 18 anos ele estava prometendo gol, cara. Mas era o Romário, né, cara? E a personalidade do Romário é diferente, entendeu? Então, eu acho que a questão é toda essa. Acho que tem que ter um pouco de paciência. É difícil. Eu entendo o vascaíno pé da vida, porque todo mundo está muito pé da vida. Não dá para você, não dá para você discutir isso, né, cara? Eu compreendo perfeitamente, mas a gente tem que tentar, de alguma forma, olhar a coisa por esse viés, entendeu, cara? Porque eu levo fé na molecada. Beleza, vamos lá. Como é que surgiu o convite da Vasco TV? E como que está sendo trabalhar lá na Vasco TV, narrar os jogos? Como está sendo tudo isso? Cara, assim, na verdade, a narração eu sempre narrei desde criança, né, cara? Porque nessa vibe, como eu te falei, desde garoto aos jogos e tal, aquela coisa de jogar botão, né? Hoje é videogame, mas antigamente era botão, né? Muito comum jogar botão e tal. Então eu já narrava os jogos de botão quando criança. E era engraçado que as pessoas gostavam de ouvir, né? Eu, garoto, narrando jogos de botão. Bom, isso caiu no esquecimento, assim, caiu numa... Falei, porra, isso aí é uma brincadeira ali e tal, enfim. Me enveredei pela área da comunicação, mas nunca me imaginei, nunca pensei na possibilidade de narrar profissionalmente, nunca veio à cabeça. Bom, até que na Rádio Globo, até no Pop Bola, na Rádio Globo, a gente foi convidado. Primeiro eu tinha feito na verdade, assim, surgiu a possibilidade no outro rebaixamento, de se fazer surgiu uma ideia na Rádio Globo de se fazer uma narração clubista, né? E o Vasco iam fazer com o Vasco na época estava na Série B, e aí teria esse apelo e tal, não teria problema nenhum de ser clubista, porque, né, como o Vasco estava numa divisão diferente, só jogava contra times fora do Rio, enfim e tal. E aí foi fazer um piloto, né? A gente fala que é um teste. E aí convidou-se o Davi Rangel, querido amigo vascaíno também, Davi Rangel, todos vascaínos, aliás, essa era a ideia. O Hélio Júnior, que trabalhou no Plantão de Notícias com o Maurício Menezes, também vascaíno. E tinha um outro vascaíno que eu não me lembro agora quem era, que foi substituído na época pelo Creso, que era o programador lá, que era flamenguista, mas foi para substituir ali, para quebrar um galho, mas a ideia era fazer uma narração de Vasco e Paraná, na segunda divisão, para gravar ali, para ver se esse produto poderia funcionar ou não e tal. Beleza, cara. E quem ia narrar era o Davi Rangel. O Davi Rangel ia narrar e tal, blá, 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 blá. Só que, cara, ele não baita de um comunicador, mas não é a praia dele, narração. E eu meio que assumi a parada. Então foi um negócio meio doido assim, né? Tipo aquela coisa, a oportunidade tá aí, pum! Eu assumi a parada e aí os caras ficaram encantados lá na direção da Rádio Globo e tal, beleza. Só que o projeto não foi para frente porque o Vasco subiu, né? Graças a Deus.
E aí não tinha muito sentido colocar um cara narrando clubisticamente, né, com todos os outros trabalhando de forma imparcial. Na Copa do Mundo, cara, surgiu a possibilidade do Pop Bola transmitir 3 ou 4 jogos, né? Mas, assim, jogos sem nenhum apelo. Os únicos apelos, o Digão sabe do que eu estou falando, os únicos apelos eram os apelos da zoeira, né? Então, a gente teve, por exemplo, um jogo que foi Peru e Dinamarca, eu acho. Então, o jogo, o apelo era porque era Peru, de fazer sacanagem, brincadeiras, né, piadas infames sobre Peru, essas babaquices que a gente faz lá no Rock Bola. O outro jogo foi Nigéria, Costa de Marfim, acho que foi Costa de Marfim e Japão. Então tinha sacanagem, dizer que era grande e pequeno. Então essa era a vibe, a zoeira era essa, porque era o Pop Bola. E aí, cara, a gente fez essa parada. Então, porra, os hinos eram zoados, era tudo zoado, era uma narração zoada. E, cara, explodiu a audiência na Rádio Globo com essa zoeira de jogos que tinham buracos na grade, e a gente fez e os caras ficaram, pô, e essa parada explodiu. Bom, isso repercutiu. E nessa época a Vasco TV estava com o Sandro Gama, grande amigo Sandro Gama, aliás, amigo pessoal do Pop Bola, churrasqueiro do Pop Bola, um baita de um churrasqueiro, e é um churrasqueiro daqueles que leva carne, leva tudo, espeto, ele leva tudo, o cara profissional, o grande Sandro Gama. Ele estava lá na Vasco TV nessa época. E aí, cara, só que ele tinha saído da Band e estava se mudando para Colatina, se não me engano, Colatina, que é a terra dele. Hoje, inclusive, ele é secretário de esportes de lá. Né? Isso. E ele estava se mudando para lá. E aí, cara, estava nessa, né? Ir para o Espírito Santo e voltar, para narrar os jogos e tal, aquela coisa. E aí, o que aconteceu? Numa dessas, ele abriu um restaurantezinho lá, um café e tal, e aí estava nessa dificuldade e tal, e o pessoal da técnica é um pessoal que eu já trabalhei, os amigos já trabalharam com Pop Bola e tal, e um amigo lá falou assim, porra, Calheiros, cara, vai lá narrar, o Sandro Gama, pô, tá numa dificuldade e tal, de repente você... Quando ele não puder, tu faz e tal. Tu tem alguma coisa gravada? Eu falei, cara, eu tenho o que a gente fez lá na Rádio Globo. Peguei um trecho e mandei para ele. Mostra lá pro diretor da Vasco TV, o Mário Vassaro e tal. E o Mário se amarrou, cara. Aí o Mário se amarrou, me chamou. E aí eu comecei a fazer nas ausências do Sandro Gama, que eram cada vez mais frequentes, porque ele estava, assim, era muito difícil para ele, né, cara, no Espírito Santo, aquela coisa toda. E até um momento, e aí nesse momento eu liguei para ele, porque aí é uma questão minha mesmo ética, né, cara, que eu acho que nesse meio não é bem assim, né, cara, nesse meio de comunicação, o coleguinha gosta de puxar o tapete. Eu liguei para ele e falei, Sandro, ó, cara, me chamaram assim, você que é o cara, não quero, porra, não, sabe, não é minha praia, porra, não, Calheiros, porra, vai lá mesmo, cara, eu não sei se eu vou continuar, tá muito difícil para mim, porra, ir para o Espírito Santo, voltar para o Rio, tenho para um lado e tal, bababá, a paixão, mas para um outro, pô, tá muito difícil, tá muito complicado e tal, não sei o quê, mas, pô, mete bronca, cara, você e tal. E aí comecei. Até o jogo Vasco Fluminense que a gente fez, foi o jogo antes da parada, por conta da pandemia, né, que foi aquele jogo que o Vasco perdeu 2-0, e aí nós fizemos juntos esse jogo, em loco, né? Depois a gente fez, eu acho que em Madureira, se não me engano, mas ele lá no Espírito Santo, eu aqui. E aí a gente fez em loco, no Maracanã, eu fiz o primeiro tempo, ele fez o segundo tempo, e a ideia era mantê-lo lá. Mas ele ficou muito difícil para ele, ficou impossível para ele de vir para o Rio de Janeiro, e aí ele se enveredou lá pelo caminho da política também, né? Lá no Espírito Santo, e aí eu fui ficando, cara, no primeiro momento, até deu um quiprocó lá, que eu falei umas paradas, umas groselhas lá, puto da vida. E é importante entender que a gente tem que tomar cuidado, que crítica a gente faz lá, e faz mesmo. O Garone, por exemplo, critica, a gente critica mesmo. Não dá para enganar o torcedor. O torcedor não é bobo, porra. Não vou ficar falando que
tá tudo maravilhoso, e não tá, não dá, né, cara? Agora, você também não tem que tomar cuidado para você não ofender um atleta, um profissional, até porque às vezes você acaba se bobeando, se bobear, você ofende, né, cara? O cara que tá pé da vida, né, tá invocado e tal. Mas aí, enfim, cara, aí foi assim, e tô lá, e tô fazendo, tem lá o nosso querido André Marques também, que faz, e tô fazendo. Mas o importante é o Vasco, né, cara? Hoje eu tô lá, posso não estar amanhã, mas o que vale mesmo é o Vasco. Então a coisa surgiu, e é uma emoção, né, cara? Porra, é uma emoção por estar assistindo o jogo, estar ali participando e levando ao torcedor, né, cara? Levando. É igual a você, por isso que eu falo, é igual. A galera tem muita identificação, ou pelo menos tem tido muita identificação, porque tem verdade, cara. Ele não tem mentira. Entendeu, cara? Eu não vou narrar ali um gol sem. Eu narro o gol porque eu tô ali explodindo. A final do Sub-20, por exemplo, da Copa do Brasil, cara, arrebentei cabo. Porque, pô, um gol no finzinho que vai, pô, arrebentou, voou cabo, voou a porra toda. É real, cara. É real. E eu acho que isso que a gente precisa no Vasco. A gente precisa da verdade. Então, enquanto isso me derem um aval para dizer a verdade, eu estou dentro. Show de bola. Vou emendar duas perguntinhas aqui rapidinho, né? Você falou sobre o Garone aí. Como que ele leva na esportiva essa zoação que o pessoal fica falando com ele, que ele fica olhando pro alto, meio que pangono ali na narração. E se você tem alguma referência, né, na parte de narrar, se você tem alguma referência de narrador. Cara, vou começar pela segunda pergunta. Cara, eu vou cometer injustiças, né, de esquecer, de não colocar nomes, mas tem vários, né, cara? Tem vários, sim. O cara que mais me marcou até hoje na narração são dois caras, mas um tá acima um pouquinho, que chama-se Jorge Cury. Inclusive, algumas coisas eu até uso mesmo. Quando eram decorridos, eu pego dele mesmo. Assim, aquilo é um monstro sagrado na narração. Jorge Cury. O outro é o Valdir Amaral, né, cara? O Valdir Amaral, inclusive, mito, né? O Valdir Amaral. Deixa comigo que eu deixo. Aquele, né? Esses caras são os caras que marcaram toda a minha infância, toda a minha adolescência, escutando o jogo e tal. Agora, tem uma turma, né, cara? Garotinho, Penido, Edson Mauro, César Riso, Dolcei Camargo. Porra, cara, tem muita gente, eu vou esquecer um monte de gente, mas essa galera toda, todo mundo é muito bom. E aí, na Rádio Globo foi bacana, né, cara, ter a oportunidade de conhecer o Penido, conhecer o Edson Mauro, os caras que eu ouvi ali, que, porra, então... Caramba, e aí os caras virarem para mim, até me elogiarem na narração lá do negócio da Copa do Mundo. O Edson Mauro falou, cara, é bom mesmo. Eu falei, porra, mestre, que isso, mestre? Fala um negócio, não, é bom, cara, você... Eu falei, porra, mestre, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, não. Você não... Que isso, mestre? Você tá falando para me agradar, você é muito gentil. Não, é assim, então, assim, isso é muito gratificante, né, cara? Muito gratificante, né? Qual a outra pergunta que tu fez mesmo? Tu falou sobre... O Garone. Sobre o Garone, Cara, o Garone figuraça, é um cara profundo conhecedor, né, do que fala, cara expert nas palavras, né, um cara que escreve muito bem e tal. E ele é um profissional que, na verdade, ele escolheu conduzir a carreira profissional dele dessa forma, né, cara? Mas ele tá ali por dentro que, porra, cara, só Deus sabe, bicho. Só Deus sabe, entendeu? Mas ele faz dessa maneira ali, ele segura, ele trava. A gente até brinca, cara, antes de começar a transmissão, que ele já tem problema de pressão alta e tal, e a gente fala, cara, toma um remédio e tal. Então, às vezes, ele faz meio anestesiado e tal, mas é a maneira dele conduzir. E eu acho que isso é legal, cara, porque dá assim, um tá alucinado e o outro tá ali. Isso dá um contraste divertido, cara, pra caramba. E a galera, porra, zoa com isso. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Agora é um profissional espetacular, espetacular. Um cara
profundo conhecedor, um cara inteligentíssimo, um cara sabe muito do que está falando. É bem legal. Eu às vezes me deixo levar pela emoção e às vezes falo, por exemplo, do Ribamar que levou azar. Ele não falou, ele não tem. Às vezes eu alivio. Ô, Ribamar, levou azar, Ribamar. Não, azar não, isso é falta de competência. Ele fala mesmo. Então, eu acho que isso mas é a verdade, né, cara? É a nossa verdade. Não tem assim, no sentido de, não fale isso, não fale. Não, a gente tem total liberdade lá na Vasco TV. Isso tá bem bacana, cara. Vamos lá, Calil, só para terminar aí, porque a gente tinha combinado antes, para não passar muito. Eu vou para outra live. Vou para outra live ali. Só para a gente terminar aqui, né? Tô indo para outra live aqui do amigo. Deixa eu até já fazer uma jabá, faz o jabá. Vou fazer um jabazinho aqui para o amigo. O alô Vascaíno. Ó, tô respondendo aqui. Tô chegando. A gente vai fazer uma live lá no Instagram, no Alô Vascaíno. Pode ir lá que eu estarei lá agora. Mas manda ver. Só para terminar aí, eu acho que é um quadro que a galera já fica até esperando aqui no final. Qual foram os 5 melhores jogadores que você viu com a camisa do Vasco? Aí eu peço que você fique só nos 5. E os 5 nos caneleiros. Só que nos caneleiros, você pode falar mais de 5, tá? Porque nos caneleiros é a zoeira, aí o jogador ruim pode. Se falar desse elenco agora, putz, já é. Cara, os 5 melhores, Roberto Dinamite, ponto, assim. Roberto Dinamite é Deus. Meu maior ídolo de criança, tudo. Cara, Felipe, eu acho que o Felipe é um jogador espetacular, sempre foi espetacular. Ele, assim, ele driblava sempre para o mesmo lado e passava em todas. Todo mundo sabia o que ele ia fazer e ele fazia todas as vezes. Impressionante. Acho que o Felipe... Romário, né, cara? Romário, impressionante também. E eu vi o Romário lá atrás. O Romário assim, não estou comparando, mas... até porque eu acho que ele é melhor, mas o Cristiano Ronaldo hoje, por exemplo, CR7, ele tem uma coisa assim na carreira muito na condição da carreira muito parecida com o Romário. Ele começou aquele cara de velocidade partindo para dentro, e o Romário era assim, e depois, com o passar do tempo, o cara aprendeu a se adaptar a uma nova maneira de jogar. Não é um jogador hoje mais de área, mais finalizador, e faz isso com excelência. Então, o Romário ele foi brilhante, com velocidade e tal, e depois parar dentro da área e se colocando. Então, é um jogador espetacular. Eu acho que o Edmundo também, né? É outro jogador que dá para você colocar. É difícil, né, cara? Só 5 é difícil, mas aí eu vou botar aí também o nosso reizinho, né, o Juninho Pernambucano, que também é um cara que eu admiro, inclusive pelas posições políticas dele, é um cara de muita personalidade. Eu acho que esses 5... Agora tem Mauro Galvão, Bebeto, Bismarck. Cara, tem tanta gente que fica de fora aí que é até uma maldade. Os piores, cara, que eu vi um jogador chamado Hermé, que me traumatizou. Aliás, eu estou escrevendo um livro, está ainda parado, que fala sobre isso. Eu pego os jogadores que foram muito perseguidos pela torcida, alguns com razão, outros nem tanto. E eu faço uma pesquisa bem desde 78 desses jogadores. Então, o Hermé é um desses jogadores que fez um jogo só, mas foi uma atuação assim pavorosa, medonha, assustadora. Que mais? Aí tem ali nas laterais do Vasco, dá para você pegar aí, por exemplo, Claudemir, Edinho, Diego, que mais? Valdir Papel. Putz, cara, tem aí para você Zaga, Jorge Luiz, Fábio Braz. Quem não lembra, né? Jorge Luiz e Fábio Braz. Que dupla de zaga. Cara, mas o Fábio Braz, pelo menos, era forte. Pelo menos o Fábio Braz era forte. Ganhava
ali na truculência, era meio que espalha-brasa, sacou? Mas o Jorge Luiz não, cara. O Jorge Luiz, cara, para tu ter uma ideia, ele era tão fraco, além de ser fraco, ele era azarado, né? Porque ele fez uma jogada espetacular contra o Botafogo e que o Romário ia fazer o 1000º gol, mas ele fez uma jogada tão espetacular, ele fez um gol, acho que foi 4-4 esse jogo no Maracanã, que ele fez um gol por cobertura e o Romário não conseguiu fazer o gol. Para tu ter uma ideia de como ele é azarado, que nem para ele ser o jogador que deu o passe para o Romário, ele conseguiu, ele fez o gol na hora que não era para fazer, entendeu? Mas, cara, eu acho que essa aí... Mas tem muitos, cara. Mas tem muita gente, cara, muita gente. Outro dia eu tava vendo aí futebol, o jogo do Vasco de 84, eu fui lá dar uma pesquisada, matar um pouco da saudade, aí tava vendo um lateral direito que o Vasco tinha chamado Edevaldo, que era criticado pra caramba pela torcida, e eu olhei ele jogando, eu falei, cara, esse cara hoje era titular absoluto no Vasco, seleção brasileira e tal. Tudo, Edevaldo. Então tem vários, cara, vários. Goleiro, Michel Bastos, Alessandro. Então, é o Michel Alves e o Tadic, né? O Tadic lá, o jardineiro do Petkovic, que foi goleiro do Vasco. Cara, assim, tem aí para mais de 1000, talvez. É isso, acho que essa galera, é melhor não falar não, porque isso atrai também. Calheiros, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos liberar você aí para ir para o seu outro compromisso, não vamos te prender mais. Muito obrigado por aceitar o convite. Vamos marcar mais para frente você vir aqui de novo para contar outras histórias, aí trazer outros diálogos aí, mas desde já agradeço. Muito obrigado pelo carinho e solidariedade aqui com a gente. Valeu? Eu que agradeço o carinho de vocês. É sempre um prazer falar com o Vascaíno. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo. E é isso. Sempre que quiser, é só convocar que eu estou aí. E será sempre um prazer. Obrigado. E vai lá para o Alô Vascaíno lá no Instagram. Vai lá que eu estou indo falar agora. Obrigado e grande abraço e uma boa noite para vocês. Isso aí, Calheiros. Obrigado aí por atender a gente rapidão assim. Muito obrigado mesmo. A gente está com um projeto paralelo aí que depois eu vou contar para você. Eu acho que você vai gostar de participar também. Pelo menos em algum episódio aí. Vai ser muito bacana. E te agradecer, cara. Sempre aí que a emoção que você passa nos jogos lá do Vasco lá é diferenciado. Parabéns por esse dom aí. E amanhã eu tô lá no Rock Bola lá, prestigiando a atuação. Show de bola. Obrigado. Grande abraço aí. Valeu, meu amigo. Então, gente, muito obrigado aí a todos que estão assistindo a gente aí. Vamos passar agora cumprimentando. Galera, já peço desde já que a gente não falou muito comentário, não botou o comentário de muita gente na tela, porque o Calheiro só podia ficar aqui com a gente 1 hora, e aí a gente quis fazer um trabalho mais dinâmico. Então, peço desculpa aí se eu não botei muitos comentários e nem citei muitas pessoas, mas agora vai vir um agradecimento a todo mundo. Ao Marcelão, que está aí com a gente, o Clério Júnior. Muito obrigado a todos. Salvido Fonseca, que é uma pessoa maravilhosa. Sempre está junto com a gente, ele, né, cara? Ele, Salvido Fonseca, a gente pode dizer que é o nosso fã número 1, né? Ele é o nosso... Adão Vascaína, a nossa Marcele Cruz. Muito obrigado, Marcele. Eric Molina, muito obrigado. Muito obrigado. Anderson Paiva, meu amigo aí, ó, muito obrigado, cara, por estar prestigiando. Tirou até uma foto, mandou lá no grupo, lá tava vendo a gente no telão da casa dele. Muito obrigado, mano. Obrigado a tudo. Nosso amigo aí, ó, Diogo Santos, muito obrigado, meu amigo, pelo carinho. Já falei que eu quero ele aqui no podcast aqui pra gente trocar uma ideia. Eu vi aí que vocês estão aí, ó, já negociando já a presença aqui ao vivo. Nosso amigo aqui, ó, Ramon Barreiros, amigo do grupo lá. Ó, galera, lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, é só entrar em contato aí, ó, pelo Instagram do canal. Ou na descrição do vídeo anterior, tem que estar lá também. Aqui, ó, nosso amigo Coração Vascaína aí, ó, muito obrigado a todos por estarem prestigiando a gente essa noite.
Quero pedir desculpa aí para o Salve Fonseca, que fez algumas perguntas e infelizmente não deu para botar na tela. Espero que você entenda, Salve, mas da próxima vez, quando a gente tiver mais tempo, a gente vai tentar levar as perguntas de todos vocês do chat do nosso entrevistado, né, que na verdade não é uma entrevista, é uma homenagem, porque ele vem aqui para contar as histórias dele e a gente está para escutar e prestigiar e dar carinho para as pessoas aí que a gente traz. Então, esse que é o importante, dar esse prestígio aí, ó. Salve Fonseca, parabéns ao canal, bela entrevista com o Calheiros. Muito obrigado, Salve Fonseca, tamo junto. E aí, Digão, quer falar alguma coisa antes de encerrar? Vamos falar sim sobre aquele projeto que a gente tá fazendo aí, que vai ser de 15 em 15 dias, gente. Quem gosta de história de Vasco, aquela emoção de algum jogo que teve, a gente está fazendo um projeto aí juntamente com o Marcelo e outros aí, né? O Sérgio também está junto. Dias, a live. A primeira vai ser semana que vem, na quarta-feira. A gente vai fazer e vão debater, vão ver as histórias de um determinado jogo que a gente vai contar, vão falar o que estava fazendo. Alguns deles eu não vou estar ciente, porque eu não era nascido, nem eu, nem o Will, né, Will? A gente apenas tem 18 anos, a gente acabou de fazer reserva militar aí, entendeu? Então, mas agora, Marcelo vai participar de todas, né, Will? O Marcelo vai, desde da inauguração até o dia de Marcelo, hoje. Mais conhecido como Matusalém da Colina, né? Isso o bicho aí. É pesado, rapaz. E a gente vai divulgando aonde que vai ser. A primeira vai ser no canal do Marcelão aí. A gente vai trocar essa ideia legal aí. E no decorrer aí, quem quiser participar, também vamos chamar a galera que está participando na live lá. A gente vai chamar para participar do momento lá, né? Vamos fazer um negócio diferente. E é isso daí. Quem puder aí dar a moral de compartilhar essa live aí e sabendo que quem chegou agora, infelizmente, perdeu, né, Will? A narração do quarto gol de 2001, narrado por Calheiros, cara. Foi sensacional aquela narraçãozinha ali. Vai virar corte, como de costume. Isso daí vai ser um corte e a gente vai divulgar aos poucos aí também. Beleza? Agradecendo a galera do chat e quem tá aí, Will. Wagner, valeu aí, ó, pela presença. Chegou agora no final, mas tamo junto, irmão. Você tá sempre com a gente aí, o nosso Castan da Colina. Eu acho que o Castan vai embora e só vai ficar você para representar mesmo. O Muzinho aí, ó, que chegou agora. Infelizmente a live já acabou. O Calheiros teve que sair um pouco mais cedo hoje. Só fizemos uma hora de live com ele. Mas a gente está aqui conversando com a galera aí. Olha o que o Wagner falou. Marcelo viu o Pelé fazer o milésimo gol. Wagner, na verdade, Marcelo viu o pai do Pelé jogando bola. Aí, consequentemente, viu o Pelé também. Ai, gente. Bom, muito obrigado a todos pela resenha aí. Só quero também aqui, ó, antes de encerrar a live, falar aqui com vocês que daqui a pouco, tem 5, estarei lá no canal do Maca Vasco. Eu, o Maca e o John lá, também daqui a pouco. Então, conto com a presença de vocês lá também, para a gente falar um pouco de Vasco aí, no canal do Maca, ou Maca Vasco. É só se inscrever lá, galera. Procura aí. É isso aí, galera. Valeu para todo mundo aí. Muito obrigado por ter prestigiado aí a live aí com a gente aí. Quinta-feira tem a nossa live de quinta. Na bancada eu, o Will e o Marcelo, e mais um convidado a ser selecionado ainda. Show de bola, muito obrigado aí, galera. Até mais. Valeu, galera. Até a próxima.